falar do Grêmio, que mais uma vez foi jogar fora de casa, lá no Castelão, contra o Fortaleza e... Reservas do Fortaleza. Ficou no 1-1 e olha, e se tivesse perdido tava tudo certo, Rafael e Bruno Mucchi. Foi um jogo mais equilibrado, mas o Grêmio teria que ter uma imposição maior, principalmente pela questão técnica, né? Foi com a sua força máxima, ficou uma semana inteira tirando o Vila treinando. Sante. O Grêmio teve tempo para treinar, para elaborar alguma situação mais competitiva em relação ao Fortaleza, né? Então, pensando em permanência no G4, é claro, e fazendo a relação com os reservas, o adversário vindo com os reservas, o resultado teria que ser melhor, pensando na permanência de G4, não deixar os demais se aproximar, ter um pouquinho de gordura. Mas em se tratando de campanha, eu vou lembrar aqui o que eu venho dizendo no final de semana, todo final de semana. O Grêmio está fazendo muito boa campanha no Campeonato Brasileiro. Somou um ponto lá contra o Fortaleza, um ponto importante. Poderia ter sido 3, sim, o Fortaleza com os reservas, o Grêmio precisando ganhar com uma semana de trabalho pela frente. Mas o brasileiro, ele não é. O Campeonato Brasileiro é duro também. E ganhar do Fortaleza lá no Ceará é complicado. Então a expectativa que se tinha era do Grêmio fazer uma gordurinha no G4. Mas está dentro, né? É um resultado administrável esse empate lá contra o Fortaleza. Se bem que tem no cangote do Grêmio ali Agora apertou. O Bragantino ganhou, né? O Bragantino já é vice. É vice. Tem o Flamengo. Palmeiras. Fluminense, se fica fora da Libertadores, vai vir com tudo. Claro, o Fluminense. O Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro está com 40 pontos. Né? Então, mas não é assim, vamos lá ganhar do Fortaleza. Podia ter sido porque o Fortaleza foi com os reservas. Então era uma oportunidade do Grêmio, né? Pegar aí e dar um plus, né? Mas não. Agora o Renato tem feito as substituições padrão, aquela tira o Natan, tira o Cristaldo. Tira o JP Galvão. Eu acho que isso. Eu acho que já não deu para o que tinha que dar para o Natan, por exemplo. Tem que falar uma outra coisa, né, Luiz? O Grêmio teve 10 pênaltis essa temporada, perdeu 6. O aproveitamento de pênalti do Grêmio em jogo é de 40%. O Cristaldo perdeu mais um, né? Então, o Grêmio deixa escapar resultados. Eu acredito, e o Rafa foi muito feliz quando ele falou, em termos de pontuação, ok, um empate é administrável contra o Fortaleza. Só que, em termos de desempenho, a atitude do Grêmio foi muito abaixo, principalmente no primeiro tempo. O Grêmio começou a jogar depois que ele marcou o gol de empate. A gente vê um pênalti, para mim, foi pênalti, em cima na mão do Reinaldo. Mas qual é a discussão? Tá uma mão espalmada, né? Não, ganhou uma amplitude corporal com o braço, é pênalti. A discussão eu entendo do torcedor, tá? Do torcedor vir, mas contra o Corinthians não é marcado, não foi marcado. Beleza, é raro. Um erro não justifica o outro. Exatamente, um erro não justifica o outro. E foi pênalti. O Galhardo bateu, o Grando, que fez uma boa partida. Se não fosse o Grando, poderia ter sido pior o resultado para o Grêmio. Sim. Então, e essa bola, olha a enfiada do Reinaldo. Precisa, e a movimentação do Soares também, né? Sim, mas aí teve a indecisão do jogador do Fortaleza e do goleiro. Olha lá, acompanha, né? Os dois deixaram o Soares sair na frente e o goleiro ficou no meio do caminho. Bom goleiro, né? Fernando Miguel. Bom goleiro, tá desqualificando o gol do Soares, é isso? Não. O gol dele desqualificando. Foi muito importante, mas acontece que ali houve uma indecisão dos jogadores de linha do Fortaleza com o goleiro. E o Soares, como é um bom centroavante, excelente centroavante, fez o seu segundo gol, né? Aliás, o fora Soares, de casa. Aliás, o Soares, se tem uns companheiros à altura, ele se lava de fazer gol, né? Ele se movimenta muito bem, ele aparece pro jogo. E que bola, como tu falaste mesmo. Reinaldo, que bola do Reinaldo. Isso é uma assistência, né? Agora, fez uma parábola, não fez? Exatamente. A parábola. Muito bem lembrado. Ferreirinha, no segundo tempo, ele teve a proeza de entrar no primeiro tempo, substituir um jogador e depois ser substituído. O que tu me diz disso, Bruninho? Não me surpreende. Eu sou um crítico do Ferreira. Para mim, o Ferreira, ele segue sendo uma aposta, batendo nos 27 anos. Então, eu acho que o Ferreira, ele tem que ter consciência que ele está jogando num esporte coletivo. E acho que, por isso, às vezes, o Ferreira peca. Se ele tivesse o discernimento de ver que ao lado dele tem um centroavante, o quarto maior artilheiro do futebol mundial em andamento, atualmente, eu acho que ele poderia ter muito mais êxito, o Ferreira. Ele se destacaria
com assistências. Até porque daqui ele ia ser o campeão de assistências do... Ele ia crescer com isso. Perfeito. Eu acho que o Ferreira bate muito nessa questão. O Ferreira ele é muito individualista e pouco coletivo. Quando ele é coletivo, ele agrega bastante ao Grêmio. Agora, o que te pareceu, Rafael, a volta do zagueiro Jeromel? A velha dupla Jeromel e Kahneman. Essa dupla aí é consagrada no Grêmio, né? Apesar do avançar da idade, né? Mais do Jeromel ainda, né? É um jogador que tem muita experiência, ainda deve ter mais um ano aí de vida, né? No futebol. É um jogador que já tem uma certa experiência, uma certa idade, né? E quando os dois estão bem encaixadinhos, o Grêmio consegue ter um sistema defensivo muito sólido. Mas é uma dupla já que não tem mais a velocidade, não tem mais a vitalidade de outrora. Então, para ser a melhor dupla de ataque, de defesa do Grêmio, hoje ou é um ou é outro. Agora, na minha concepção, ou é um ou é outro. Os dois, a zaga fica lenta, certamente, isso é fato. Então, ou o Jeromel e um zagueiro mais jovem do outro lado, ou da pegada do Kahneman e um mais jovem. Agora, Bruninho, a gente sempre bate nessa tecla, né? Que joga fora, não tem intensidade, não tem concentração, seja lá o que for. Eu acho que é atitude. E a atitude também. Esses fatores, você acha, Bruninho, que pode ser um complicador para as pretensões do Grêmio de Libertadores? Eu acho que em termos de Libertadores, pode ser porque o Grêmio tem jogos a fazer fora de casa. E se não trouxer pontos fora de casa, pode ser que atrapalhe a vaga direta. Talvez para pré-Libertadores não atrapalhe, mas o Grêmio tem que buscar uma vaga direta que ajuda até em termos de calendário. E aí tu me pergunta, tu acredita que a atitude do Grêmio vai ser diferente fora de casa contra o Inter? Acredito. O Beira-Rio é um clássico, acho que o Grêmio vai ter uma atitude diferente, vai performar diferente fora de casa, porque ele conhece a atmosfera do Grenal, tem se dado bem, melhor do que o Inter nas últimas temporadas, nos últimos clássicos, então acho que pode ser a retomada do Grêmio fora de casa, mas o Grêmio precisa arrumar essa situação, tem que ter atitude atuando como visitante. Se o Grêmio vai brigar por uma vaga direta, tem que pontuar fora de casa.